qual foi, então, esse poder que Deus usou. Graças a paz, minha irmã. Chegou aí, dona Cláudia. Entendemos aí qual foi, então, esse poder que o Senhor usou, não é? Não só em Jesus, mas também em todos nós os que cremos, como diz a palavra, esse poder que é incomparável, não é? E que atua em nós pela força do Senhor. Então, todas as ações que são apontadas aí até aqui, onde nós alcançamos então o versículo 10 do capítulo 2 aí da Epístola de Paulo aos Efésios, né? Toda essa etapa até aqui indica uma ação exclusiva de Deus, sem nenhuma interferência, sem nenhuma atividade do homem e sendo a sua única participação, como alguns não dizem, seria apenas o seu pecado e nada mais. E a partir disso, o Senhor estabelece uma nova condição, muda uma realidade, traz da morte para a vida, como nós vimos aqui no capítulo 2, da Epístola de Paulo aos Efésios. E lá, eu queria que nós lêssemos de novo, o versículo 10. Os versículos de 8 a 9, eu penso que todos conhecem aí, até talvez já de memória, Ele diz no verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, manifestação integral do Senhor, uma atividade exclusiva dele, na direção do homem, há um chamamento, por isso que lá no capítulo 1, no verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, há um chamado de Deus, e este chamado é um chamado que antecede, inclusive, a conversão, é o que Paulo está pondo exatamente nessa ordem. Por isso que o verso 5 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, se trata de uma iniciativa de Deus e não há participação do homem nisso, E no verso 10 vem o propósito, o motivo, de Deus usar e aplicar esse poder, esse poder que é incomparável, como ele descreve aí a partir do versículo 19 do capítulo 1, esse poder que o Senhor usou em Cristo, ou aplicou em Cristo, ressuscitando ele dos mortos, e colocando assentado à destra da majestade. No versículo 10 vem o propósito deste mesmo poder, atuar em todos nós. E aí o verso 10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, ou seja, toda essa ação, ela é feita a partir do sacrifício de Cristo, para que façamos, as boas obras, ou seja, para o cumprimento das boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, há um propósito, um chamamento de Deus, por isso Paulo ora no verso 18 do capítulo 1, para que os olhos sejam iluminados, para a contemplação dessa esperança, dessa herança e desse poder que foi aplicado aqui em nós, para a sua honra e para a sua glória. Então, na continuidade disso, no verso 10, inclusive, se alguém lhe perguntar quem é você, você responde no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, eu sou criação de Deus, ou feitura de suas mãos em Cristo, como algumas outras versões trazem, e feitos para o cumprimento das boas obras, ou essas que foram preparadas de antemão. E o antemão, aqui o sentido do antemão que ele põe, ele não tem outra finalidade ou outro sentido, senão o que está descrito no capítulo 1, dos versos de 3 a 14, onde ele fala que tudo isso acontece antes da criação do mundo. Então, o antemão
é uma preparação que Deus tem, não é? Para estes, os que creem e que são alvos, portanto, aí desse poder de Deus, não é? E isso tudo acontece, essa determinação, essa direção da parte do Senhor acontece, como Paulo diz aqui no verso 10, de antemão, ou seja, em consonância com o que se encontra no capítulo 1, antes da fundação do mundo. Na sequência aqui, não é? A epístola, a partir do verso 11 até o verso 22, ele começa a descrever essa nova condição. E é interessante notar que o público para quem Paulo fala aqui é um público de, basicamente, gentios, não é? São pessoas agora que estão se convertendo ao cristianismo, gente de outras fés aí diferentes, de religiões diferentes, crenças diferentes, não são de judeus convertidos ao cristianismo, mas ele está falando com pessoas, ou seja, os gentios, não é? E aí ele vai falar sobre um certo muro. E este certo muro, que diz aqui o apóstolo Paulo na sequência, é um muro que não era conhecido, era um muro que pensava-se que havia um muro ali, mas em Cristo esse muro é derrubado. Então nós vamos ver aqui a partir do versículo 11, não é? O que seria essa questão. No verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Até aqui. Olha aí de novo, vocês, não é? Sendo a palavra vocês sendo aplicada aqui no verso 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês, Paulo não diz nós, ele diz vocês. Há um público diferente aqui, para quem ele está apontando, que são os gentios. Se nós voltássemos lá no versículo 1 do capítulo 2, Paulo diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. No versículo 3, Paulo diz: anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Então, vocês e nós. Vocês no verso 1, nós no verso 3. Que separação é essa que Paulo está fazendo? Dois conjuntos. Olha a teoria do conjunto aí, né? Matemática. Temos um professor aqui, né? Cadê o professor de matemática aí? Temos um matemático entre nós aí. Na teoria dos conjuntos, né? Você tem ali, vocês, é um apontamento de Paulo para os gentios. E nós, quando ele cita nós aqui no versículo 3, é um apontamento para os judeus, agora convertidos ao cristianismo. Então, essa é a separação. No verso 11, ele continua com este mesmo racional, e isso vai ficando mais claro no discorrer aqui dos versículos. Então, no verso 11, ele diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente, vocês, gentios convertidos, vocês eram, tá, no passado, porque houve uma transformação. Que transformação foi essa? O novo nascimento. Esse poder incomparável do Senhor que foi aplicado nestes que creram, não é? Então ele diz: vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Então os judeus chamavam os gentios de incircuncisão. Os judeus são os que se chamam circuncisão, e eles chamavam os gentios de incircuncisão. Acho que você entendeu aí. Os nomes são parecidos e às vezes dá uma embananada aí no cérebro, né? Mas é isso que ele está dizendo aqui, que antes os gentios eram chamados de incircuncisos pelos judeus, os que se chamam circuncisão, porque a circuncisão vem dos judeus. E essa circuncisão, ela foi feita no corpo por mãos humanas. Note isso que Paulo está dizendo, né? Eles foram circuncidados por mãos humanas. E que naquela época, vocês estavam sem Cristo. Naquela época, ou seja, vocês eram incircuncisos, gentios, né? Eram sem Cristo,
separados da comunidade de Israel. Por isso ele fala vocês o tempo inteiro, porque estavam separados da comunidade de Israel. Eles eram, então, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição, não é, de todos aqueles que permanecem na desobediência, não é, que ele trata no início do capítulo. Então ele diz ali, então estas pessoas eram separadas da comunidade de Israel, estrangeiras no que se refere às alianças da promessa, ou seja, não participantes, sem esperança alguma, porque já estavam condenados, e sem Deus no mundo, ou seja, 100% abandonados, não é? E aí vem o verso 13, mas agora, houve uma mudança, mas agora, não é? Em Cristo Jesus, note isso que o tempo todo Paulo usa, e principalmente aqui nesse início dessa epístola, não é? Quantas vezes você já percebeu aí essa expressão em Cristo, não é? Mas agora, o verso 13, em Cristo Jesus, que é a única condição de vida, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, essa distância que nós estávamos, não é? A condição do versículo 12, ou seja, éramos estrangeiros, apartados da comunidade de Israel, não tínhamos as alianças da promessa, não tínhamos esperança, não é? Não tínhamos nada. Pelo sangue de Cristo, nós fomos aproximados, não é? No capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, o autor fala que nós podemos agora nos aproximar do trono da graça. E essa aproximação do trono da graça é exatamente isto que fala Paulo aqui no versículo 13. Mas nós fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos permite acessar este lugar, nos permite acessar a presença de Deus e nos aproximar do trono da graça. Não um trono de julgamento e condenação, mas o trono da graça. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 4, para que a gente faça apenas a leitura e referência a esse texto, para que fique bem claro aí para todos, não é? No capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, inclusive, usamos esse texto no domingo, não é? Hebreus, no capítulo 4, meus irmãos, o versículo 14, olha só o que é que diz aqui o autor da epístola, que alguns, inclusive, indicam que seria o próprio apóstolo Paulo, não é? Mas não há muitas evidências para isso, não. Na verdade, há muitas ao contrário, mas enfim. Verso 14 do capítulo 4 da epístola aos Hebreus, olha só o que é que diz. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ainda assim, ou melhor, verso 16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da angústia ou da necessidade, como está aqui a NVI. Então, essa aproximação, ela tem uma razão, é o sangue de Cristo. E por causa do sangue de Cristo, esse poder do Senhor se manifestou, não é? Na vida de todos os que creem, de todos nós que estamos em Cristo, e por isso lá, no capítulo 2, lá de Efésios, voltando, portanto, para lá, o autor aqui, o apóstolo Paulo, vai dizer para a gente, não é? No verso 13, mas agora, em Cristo, este grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o Filho de Deus, não é? Vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, há um acesso agora, não é? Por conta aí do sangue de Cristo, para este trono, o trono da graça. E aí no verso 14 ele diz assim, não é? Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
e destruiu a barreira, o muro da inimizade. E aqui agora o apóstolo Paulo faz aí a menção a esse muro que nós falávamos agora há pouco, né? Ele faz a menção a este muro dizendo que ele, o Senhor Jesus, é o elo, não é? Não só para a vida, mas para a paz. A paz que agora, em Cristo, ela existe, terminando com este muro que dividia, não é? E dividia o que exatamente? Dividia os judeus e os gentios. A bem da verdade, meus irmãos, esse muro nunca existiu. Se nós observássemos, por exemplo, não é? Como que se inicia, ou de onde vem a formação do povo de Deus, quem Deus chama como pai de uma grande nação? Ora, você sabe, Abrão na época, não é? E que depois se torna Abraão. Depois vem Isaac, Jacó, as suas descendências, etc., não é? Antes que Abraão, então, não é? Tivesse a sua prole, tivesse a sua descendência, houve um homem, um sacerdote, Melquisedeque, que aparece, a quem Abraão não só, não é? Percebe que é um sacerdote, por isso também faz dízimo de tudo que ele conquistou na guerra, mas ali dele recebe a bênção. Então, essa questão de muro não existe, mas na cabeça do judeu isso existia, não é? E agora vem aqui o apóstolo Paulo, no versículo 14, dizendo: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos o quê? Ambos os povos, ou apriscos, não é? Não existem agora judeus e gentios, mas existe um só povo, não é? Um só rebanho. Ele é a nossa paz, ele é quem, não é? Traz exatamente essa paz, fazendo um só de dois e derrubando a barreira, destruindo a barreira, que é o muro da inimizade. Verso 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa nas ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, não é? E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, a obra da cruz é a obra que destrói, não é? Esse muro que separava, não é? O gentio e o judeu. Agora, nele, em Cristo, há o cumprimento integral da lei, portanto, nem os gentios, tampouco os judeus, não é? Estão submetidos à lei, mas estão todos debaixo da graça, que é este novo homem, no que se descreve no verso 15. Olha lá comigo o verso 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, e o objetivo dela era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E aqui, meus irmãos, nós vamos vendo que essa obra que faz, então, o Senhor Jesus, há uma remissão de pecados e se promove a unidade. Unidade esta que agora, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo volta a tocar no assunto. Ele vai falar sobre essa unidade, essa paz, não é, que promove a unidade, e que nós agora, como pertencentes deste corpo, dessa unidade, devemos nos esforçar para manter aquilo que o Espírito promove, não é? E aqui, então, no versículo 15, há a obra da cruz sendo expressa, não somente dando vida, como nós vimos até aqui, mas edificando um único corpo, edificando um corpo único em Cristo, sendo ele não somente o cabeça, mas o alicerce, como nós vamos encontrar nos próximos versículos, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele está como quem tira um raio-x da obra da cruz e está indicando todos os efeitos, todos os impactos, não é, dessa obra, e indicando principalmente que tudo isso, ou seja, essa reconciliação do homem com Deus, do homem, não é, consigo mesmo, ou seja, com seu próximo, ela não é promovida pelo próprio homem. Essa reconciliação é obra e motivação exclusivas, não é, do Senhor. É Ele quem direciona isso.
Tudo isso foi feito em Cristo. Por isso o versículo 13 começa exatamente assim: mas agora, o novo tempo, antes você estava longe, antes você estava morto, antes você, não é, era chamado de gentil, era chamado de incircunciso. Verso 13, mas agora, ou seja, tudo isso ficou para trás, agora é um novo tempo. Esse novo tempo, ele tem uma prerrogativa, um início, uma base, e essa base, ele diz, mas agora em Cristo, vocês foram aproximados pelo sangue de Jesus. Então, há agora essa unidade sendo feita, não só a vida nova, não da morte para a vida apenas, mas essa unificação, não é? Essa edificação de uma única, não é? Unidade, parece até redundante dizer assim, do corpo. Por isso, todas as vezes que nós partimos em ação, não é? De divisão, nós não estamos sendo bíblicos, nós não estamos sendo cristãos, não é? Nós estamos indo ao contrário daquilo que é a obra do Senhor. Quando você vê rachas de igreja, rachas de denominação, rachas de convenções e assim por diante, né? Essas ações todas, elas demonstram, não é? Na verdade, um sentido diferente, um sentido contrário. E o que é mais engraçado, meus irmãos, se a gente começar a olhar por aí, a gente vai encontrar, às vezes, numa rua, umas 5, 6, 10 igrejas na mesma rua. Né? Às vezes ela é uma rua extensa, você encontra uma avenida, e se você passar e olhar, você vai ver que tem 5, 3, 4 irmãos nessa daqui, na outra tem uns 8 irmãos, na outra tem mais. Né? Olha a capacidade que o ser humano tem de promover divisão, enquanto o Espírito promove a unidade, não é? Aí vai vir alguém e vai dizer, mas e a multiforme sabedoria, não é? Do Senhor e tudo mais, né? Isso não deveria ser motivo para nos dividir, não é? Tampouco partido político, como foi essa vergonha dessa eleição. Os crentes se comportaram ridiculamente, foi ridículo o que aconteceu nessa eleição. E eu me refiro a pessoas aí que começaram a indicar que se você, é mais ou menos como se eu falasse agora, né? Se você torce para determinado time, você já sabe qual é. Você não pode entrar na igreja mais. Você é um pecador e não sei o quê. Isso é um absurdo sem tamanho. Isso é gente que não lê Bíblia de jeito nenhum ou está cegado, né? Pelas suas convicções e esquece, né? Da orientação que vem da Bíblia para todos nós. Então ele diz aqui no verso 15, não é? Que ele, o Senhor Jesus, com o seu próprio corpo, ele anula tudo isso, ou seja, ele é o sacrifício que promove tudo isso, a reconciliação do homem com Deus, a reconciliação do homem consigo mesmo, sendo tudo isso motivação exclusiva de Deus. Você pode pensar diferente, fique à vontade, aí não é mais comigo, porque quem convence não sou eu, mas é o Espírito Santo, mas você precisa ler e ler com atenção o texto sagrado, porque ele está indicando uma obra daqui até agora não tem nenhuma ação do homem. Na verdade, há uma recomendação de Paulo lá no capítulo 4 para que o homem não atrapalhe essa ação, mas que ele se esforce, porque é contra a sua natureza. Ele se esforça para manter a unidade que o Espírito promove. Então, na continuidade do texto, não é? Lendo mais uma vez o versículo 15, ele diz, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Portanto, isso ele fez promovendo a paz. Ele é a própria paz, porque ele anula no seu corpo, não é? A lei dos mandamentos. Ou seja, os mandamentos já não valem mais? Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que ele é o cumprimento integral dessa lei. Ele, em Cristo, é o cumprimento. Nós conseguimos honrar os 10 mandamentos? Você se lembra daquele jovem rico que chega para Jesus e diz, mas mestre, bom mestre, né? Como eu faço para herdar a salvação? E aí a história você certamente se lembra. E Jesus diz para ele que ele conhece a lei e os profetas, ele tem que guardar lá os mandamentos, e ele diz, mas eu guardo os mandamentos, tal, né? E aí Jesus diz para ele, então tá bom, se você guarda os mandamentos, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vem e me segue. E aí o cara fica desnorteado, fica extremamente triste, né, e tudo mais, demonstrando que
Apesar dele achar e compreender que ele atendia, ele não estava atendendo o primeiro dos mandamentos, que é honrar a Deus acima de todas as coisas, o Senhor em primeiro lugar. Para ele estava não Deus, mas as suas posses, as suas propriedades, né? E assim é com todos nós. Não há quem seja capaz de cumprir, não é, integralmente os 10 mandamentos, não é, de maneira conjunta, ou seja, concorrentes ao mesmo tempo, e não somente ao mesmo tempo, mas durante toda a sua existência. É literalmente impossível ao ser humano. Não é? Mas isso não foi impossível a Jesus, que durante toda a sua vida, em nenhum momento ele infringiu qualquer um dos mandamentos. Mas ele seguiu integralmente, sem pecado, não é? E o critério é exatamente a lei. E aqui ele vem dizendo que no seu corpo há, então, o cumprimento disso. Ele anula o efeito da lei sobre mim e sobre você, porque nele está o cumprimento. Então, nós não conseguimos por nossa natureza, mas em Cristo, olha a expressão em Cristo que Paulo usa várias vezes, nós conseguimos. Nele há o cumprimento. Portanto, pelo fato de estar em Cristo, nós também agora, não é, estamos em cumprimento com as demandas e exigências da lei, não por nós, mas em Cristo. É por isso que Paulo diz que já não há mais condenação para nenhum de nós. Porque a sentença que nos era contrária, não é, foi rasgada, foi anulada. E anulada como? Verso 15, anulando em seu corpo, é o seu sacrifício. E ele continua dizendo, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Não é? Em Colossenses, no capítulo 2, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre a circuncisão, que agora ela é ressignificada. No Antigo Testamento, havia um significado da circuncisão, que era exatamente o corte, não é? No corpo ali, feito por mãos de homens. Mas agora, em Cristo, essa circuncisão continua acontecendo. Eu queria dizer a você que você, se você está em Cristo, você foi circuncidado. Aí alguém pode dizer, por exemplo, a Cláudia, a Ellen, que estão aqui, né? Mas nós somos mulheres, como nós seremos ou fomos circuncidadas, né? E aí aos homens aqui também, mas ora, ninguém cortou nenhum pedaço de mim, não, não é? Mas Paulo vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 2, não é? É exatamente isso, que essa circuncisão, ela não é feita por mãos de homens, mas ela é espiritual. Portanto, agora o novo nascimento em Cristo, que é essa nova natureza espiritualmente viva, essa nova natureza, ela rompe com a carne no mesmo sentido da circuncisão, só que ela não é promovida por mão de homens. Olha que interessante, não é promovida por mão de homens. Onde está a participação do homem em tudo isso? Não tem, irmão. E aí acontece o quê? Espiritualmente, o desvínculo. Por isso agora nós não estamos mais associados, apesar de termos, não é, ainda essa existência pecaminosa, mas a nova natureza, não é, ela segue, não é, no espírito, segundo a ordem, não é, do espírito e não sob a regência deste mundo. Por isso ele diz agora no verso 16 que há uma reconciliação com Deus. Nós éramos filhos da desobediência. No início do capítulo 2, olha só o que é que ele diz, não é? No verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos e pensamentos, os seus próprios desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, há uma mudança aqui, havia um merecimento, uma condenação, a ira de Deus, não é? Agora, pela obra de Cristo, isso foi anulado, não é? E agora, no verso 16, e reconciliar com Deus. Há uma reconciliação, porque a demanda da lei foi paga. Por isso a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel à sua palavra e justo, porque ele não vai cobrar duas vezes. Já foi pago em Cristo.
Por isso não se cobra duas vezes. Por isso ele é justo, ele é fiel e justo. Verso 16: e reconciliar com Deus os dois em um só, por meio da cruz. A cruz, não é? A obra, na cruz a obra é completa, pela qual ele destruiu a inimizade. Aqui Paulo está dando um panorama sobre a obra na cruz, não é? E se você prestar atenção, há algumas outras denominações, não é? Que são consideradas seitas, elas têm uma doutrina que não é bíblica, e muitas afirmam que a obra da cruz ela não foi suficiente, mas que Jesus continua trabalhando agora do céu. Vamos pegar o texto que nós lemos em Hebreus, dizendo que o Senhor Jesus, por exemplo, lá no capítulo 9, né? Ele está nos céus, nesse templo celestial, não é? Onde o autor aos Hebreus diz que ele está lá e continua intercedendo por nós, não é? O nosso grande sumo sacerdote. Essas pessoas vão dizer que o Senhor Jesus está lá e ele continua trabalhando, ou seja, o processo de salvação não foi completado na cruz. É algo surreal. Então, essas doutrinas todas, elas são totalmente furadas, equivocadas, não é? São heresias, mas que se pregam à torto e à direito, e são denominações grandes, não são pequenas, não é? E aqui, só nesse conjunto pequeno de versículos, nós encontramos, não é? A totalidade da obra da cruz. Ela é suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente para contemplar todas as demandas da lei. O sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, foi suficiente. Ele é suficiente, não só para nos resgatar da morte para a vida, mas também para nos sustentar e continuar a nos sustentar durante toda a eternidade, com base no sangue de Cristo. Por isso Paulo diz aqui, não é, no verso 10 que nós lemos, que nós fomos criados criaturas de Deus, não é? Realizadas em Cristo, feituras de suas mãos em Cristo, para a realização das boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós nela praticássemos. Por isso, não é? Não há insegurança em Cristo. Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Mas há uma certeza, uma convicção, há um chamamento e há uma herança, não é? Não há quem possa tirar a herança do filho. Essa herança já foi dada, e se você está em Cristo, você tem uma herança. Então não há incertezas, mas o sangue de Cristo é suficiente e nos sustenta eternamente, não é? Por isso Paulo diz: quem nos separará do amor, não é? Do nosso Senhor? Quem nos separará? O que há de nos separar? Não tem nada, nem ser nenhum, nem circunstância nenhuma, criatura alguma nos céus, na terra, debaixo da terra, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque em Cristo, não é? Nós fomos criados para o cumprimento do seu bom propósito. E aí, avançando, meus irmãos, no versículo 17, não é? O apóstolo Paulo diz assim: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aqui, de novo, não é, no verso 18, o apóstolo Paulo usa essas duas, não é, formas de se dirigir a grupos diferentes de pessoas. Tanto nós como vocês, dois grupos, como se houvesse uma divisão. Essa divisão não existe em Cristo, não é? Então, todos nós, agora, veja aí o efeito da unidade, temos acesso ao Pai, ao trono da graça, que nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 4. Portanto, isso é benefício e resultado da obra de Cristo na cruz. Verso, então, 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e àqueles que estavam perto, os judeus, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aí a formatação da unidade em Cristo. Essa unidade em Cristo, Paulo vai dizer nos versículos seguintes, aí no próximo capítulo, que isso era um mistério, e que isso foi revelado não somente a ele, o apóstolo Paulo, mas também aos profetas daquela época, porque isso é
revelação, ou seja, era desconhecido dos profetas, era desconhecido da lei, se tratava como se houvesse um muro, e em Cristo esse muro é derrubado. Nós notamos que esse muro simplesmente não existia. Se nós observássemos aí, por exemplo, o que falamos na semana passada, né? Aliás, no domingo, no culto de domingo, falávamos sobre Ruth. Ruth, ela era descendente, não é? De alguém aí, de alguma das tribos, ou ela era moabita? Ela foi uma moabita. E aí, o que acontece com aquela mulher? Aquela mulher agora, não é? Nós vamos ver aí, na sequência, no capítulo 4, sobre o seu casamento, e a partir dali, ela não só, não é? Quando ela volta com Noemi, ela se converte, portanto, ela segue o caminho, não é? Desse Deus, o único e verdadeiro Senhor, como também Deus a coloca na genealogia do Senhor Jesus. Nós vamos ver que ela é avó de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, do rei Davi. Portanto, olha a combinação dos fatores que tem aí. Não existia este muro de divisão, mas na compreensão, não é? No entendimento, as pessoas poderiam, através dos judeus, se achegarem ao Senhor, através desse conjunto, não é, de normas, desse calendário, dessa dieta que se tinha em Israel, não é? Eram a lei e os profetas, portanto, seguindo isso, se ajuntavam. Como foi com os egípcios que saíram do Egito, quando o povo também saiu, como foi com tantos outros que foram, não é, se achegando e entraram para o arraial de Israel. Portanto, isso não era conhecido deles, e Paulo vai dizer que isso era um mistério e que agora foi revelado. Este é o sentido de revelação. Nós usamos muito essa palavra hoje em dia para dizer que houve um entendimento de um versículo, para dizer que Deus revelou alguma coisa acerca da vida do irmão ou da irmã, né? Deus me mostrou, Deus me revelou, não sei o quê. Revelação, no sentido bíblico, é quando Deus dá da sua palavra, aquilo que compõe o cânon, como foi dado aos profetas, como se você pegasse Ageu, quando você pegasse Zacarias, Sofonias, todos esses que foram levantados para profetizar a palavra de Deus, não é? Aquilo que não era conhecido ao povo, mas Deus, através desse homem, ou destes homens, tornou conhecido, isso é revelação no sentido bíblico. É a revelação escriturística. Existe a revelação geral, que a Bíblia vai dizer, olha, quando você olha para toda essa floresta, o mundo, o universo, você vê aí a posição dos astros no céu e que garantem essa harmonia, as condições perfeitas e ideais para que haja vida, tudo isso, isso revela um Deus criativo, um Deus que é o criador de todas as coisas, não é? Então, são as revelações gerais. E há a revelação em Cristo, na pessoa do Filho, porque ele é o resplendor da sua glória, como vai dizer em Hebreus, no capítulo 1, a imagem perfeita de Deus. Quando a gente quer conhecer Deus, a gente olha para Cristo. E há a revelação escriturística. Então, agora, o que Paulo está dizendo aqui e fazendo aqui é trazendo, através dessa epístola, uma revelação para o povo. E o povo ali, principalmente os judeus, que eram bem bairristas, né? Aquele negócio de não dar muita atenção, se a gente fosse entrar para eles, a gente tinha que circuncidar também. Eles não entendiam que isso já aconteceu com a gente espiritualmente, mas não. Tanto que esse foi o objeto do primeiro concílio que nós vamos encontrar lá em Atos. É para circuncidar ou não os gentios, não é? Até que finalmente Tiago encerra o concílio dizendo, não é para circuncidar. E acaba o concílio ali, né? E agora vem Paulo, então, dizendo que, verso 17, ele, não é, veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto. No 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, um único caminho, um só Espírito, e tudo isso Paulo descreve lá no capítulo 4 de novo, dando detalhes dessa unidade. No verso 19, ele diz assim, não é? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo que não existe mais judeu e gentil, mas todos nós somos concidadãos dos santos, ou seja, todos nós somos separados pelo mesmo Deus, numa mesma fé, por um único Espírito, por meio de um único sacrifício. Nós temos um único grande sumo sacerdote, um único Senhor, um único Messias, um único resgatador, unidade. Não é? Verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros. Note que ele usou vocês. Não tem mais separação. Agora não são mais estrangeiros. Nós somos todos, não é? Agora, participantes daquelas alianças. É o contraponto do que ele põe no verso 12. Olha o que está lá no verso 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O contraponto agora, portanto, agora em Cristo, não é que nós estamos em Cristo, no mesmo Espírito, nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas agora concidadãos, participantes, não é? E membros da mesma família, membros da família de Deus, não é? Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento, portanto, ele já está posto. O fundamento foi posto em Cristo. Cristo é o fundamento. E este fundamento que Paulo agora cita aqui é o Evangelho, é tudo isso que ele vem dizendo até aqui. O fundamento já está posto. E agora, nós todos estamos sendo edificados, não é? Em cima deste fundamento, em cima dessas verdades eternas, absolutas, que não tem variação. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é este? O Evangelho. Esse mistério que agora é revelado através aqui, não é, do apóstolo Paulo, que Deus dá ao apóstolo Paulo conhecer, e também aos profetas que pregavam naquele período, não é? Por isso, este é o fundamento. E este fundamento, ou seja, essas verdades eternas e absolutas, elas repousam em cima de uma pedra. Continue lendo aí. Tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, em cima de tudo isso, todos nós estamos sendo edificados. Um único corpo. Não são edificações diferentes, mas uma coisa só. É o que faz a conexão agora, não é, com aquilo que disse Pedro nas suas epístolas, que nós somos como pedras vivas dessa edificação. Cada um de nós compõe essa edificação, compõe isto que é o templo, não é? O lugar de habitação do Senhor. Então, agora no verso 21, não é? No qual todo o edifício, ele todo é ajustado, não é? Está posto, e ele cresce, porque continuamos, não é? A crescer em número para a honra e para a glória do Senhor, porque Deus tem os seus em cada lugar e em cada época, o Senhor tem promovido a sua obra, no qual, verso 21, todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Verso 22, nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Note aí de novo o verso 22, vocês, porque agora não são edificações diferentes, mas vocês, gentios. Eu continuo não sendo, até onde eu sei pelo menos, de descendência judaica. Meu avô, eu não lembro muito bem, acho que ele veio de Minas. A minha avó também do interior, mas tem na descendência aí, tem a nona aí, a turma que veio da Itália. Eu sei que tem argentino aí no meio, mas judeu até agora eu não descobri, não. Nem paraguaio.
Nem corintiano, não descobri nenhum até agora. Aleluia. Né? Mas, enfim, agora vem o verso 22 e diz que nós todos, gentios, ainda que não tenhamos, não é, uma conexão de sangue com aqueles que foram chamados povo de Deus, aquele início, não é? Nós também estamos edificados neste mesmo edifício, não é? Verso de número 20, ele diz lá, edificados sobre o fundamento, não é, dos apóstolos, verso 21, no qual todo o edifício, está no singular, é ajustado. Então, há um só edifício, uma só edificação, que é o corpo de Cristo. E no 22 ele diz lá que nele, não é, vocês também estão sendo juntamente, não é separadamente, juntamente, edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, não é? E aí o apóstolo Paulo continua no capítulo 3, onde ele vai descrever tudo isso e detalhar que, inclusive, isso não era conhecido, mas tornou-se agora, a partir, não é, da revelação que Deus trouxe, conhecido para gentios e para judeus, não é? E aí lá no verso primeiro do capítulo 3, e na sequência, começa exatamente essa tratativa, né? No verso 5, só para que você compreenda aí, do capítulo 3, diz lá o apóstolo Paulo, né? Esse mistério, qual o mistério? De que em Cristo há uma unidade, não há separação, mas uma unidade, que ele trouxe paz, ele derrubou a inimizade, não é? Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, há uma verdade bíblica, uma verdade, então, que tem peso escriturístico, ou seja, é cânon, é algo que faz parte daquilo que nós chamamos palavra de Deus, não é? E que foi revelado a partir de um determinado momento, não é? A partir de Cristo, ao apóstolo, ou ao colégio apostólico, e também aos profetas, não é? Que profetizavam naqueles dias junto com os apóstolos, não é? Não eram somente eles a pregar ali, mas haviam também estes chamados profetas. E aí está a conexão do que lá na frente, no próximo capítulo, né, o apóstolo Paulo começa a falar sobre apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas e tudo mais, né? É este tipo de profeta que ele está falando ali, e não como nós hoje, na maior parte das vezes, tratamos, não é? Então, nós vamos ficando aqui, meus irmãos, no finalzinho do capítulo 2, onde o apóstolo Paulo não só descreve a obra que aconteceu na nossa vida, em que nós passamos da morte para a vida, pelo poder incomparável do Senhor, e tudo isso é obra dele, nós fomos reconciliados com ele. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele mesmo, em Cristo, nos gera essa obra para a reconciliação. Ele não somente faz isso, mas também unifica todo aquilo que é chamado o seu corpo, a família de Deus. Há essa unidade. E é o que Paulo vem explicando, não é? Até aqui no final do capítulo 2. Na semana que vem, vamos dar uma olhadinha nos horários, é isso aí. Nós vamos entrar aí no capítulo 3, e nós vamos vendo os desdobramentos de tudo isso, não é? Dessa unidade promovida pelo Espírito, do que nós devemos fazer. Essa é uma epístola tão importante, porque ela diz à igreja quem ela é, e depois de dizer quem ela é, o que ela deve fazer, como ela deve proceder a partir do momento em que ela se sintoniza, ela entende quem ela é em Cristo, e ela entende a grandeza da obra que o Senhor, não é, manifestou em Cristo, por meio dele, nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Aleluia!